Olá, neste trabalho vamos apresentar como o direito se conecta com o meio ambiente diante das mudanças climáticas, analisando especialmente a realidade do Rio Mossoró. Contamos com contribuições das áreas de Biologia, Geografia e Química, destacadas pelos professores Ramiro Camacho, Ana Luísa Saraiva e Sueli Castro, e também da área do Direito, com o professor Marcos Túlios. Nosso objetivo é mostrar que a preservação do Rio Mossoró ela depende de uma atuação conjunta entre conhecimento científico, planejamento territorial e responsabilidade jurídica. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a Constituição Federal, artigo 225. Esse direito é essencial à vida e à saúde, também é um dever, proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Mas na realidade, o Rio Apodi Mossoró mostra os desafios que enfrentamos para garantir esse direito no contexto das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um desafio global, desde as conferências do Rio 92 no Brasil até a Acordo de Paris em 2015. Nosso país assumiu compromissos internacionais de reduzir emissões, preservar biomas e promover justiça climática. Esses compromissos refletem diretamente no que já prevê a Constituição, o dever do Estado e da sociedade de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Mas, para além dos discursos globais, é aqui no semiárido potiguar que sentimos de forma concreta os efeitos dessas crises climáticas. O Rio Apodi Mossoró ele tem uma integridade de vários fatores, né, que são necessários para a sua sanidade. Um deles que a gente pode abordar é as águas que ele contempla, né? Então, as águas aqui no trecho do Rio Apodi Mossoró, no município de Mossoró, eles se encontram com contaminação. Por quê? Porque a gente vê um pouco essa proliferação dessas macrófitas, que são os indicadores de que tem muita matéria orgânica dissolvida na água, que auxiliam um pouco na proliferação dessas plantas aquáticas. Suas matas ciliares estão todas descaracterizadas, né? Temos muitas espécies exóticas, né, e invasoras que fazem parte um pouquinho desse cenário. A falta de saneamento ambiental não é somente uma característica do município de Mossoró. Todos os municípios com certeza também têm esse problema ambiental. E finalmente, o Rio Apodi Mossoró precisa estar preparado para a chegada das águas do Rio São Francisco, que é uma integridade desse projeto, né, de transportar essas águas excedentes do São Francisco para regiões que têm menos água, né? E o Rio Grande do Norte tem que estar preparado um pouco para esse grande projeto. O que acontece no Rio Mossoró mostra em pequena escala os desafios discutidos na COP30. Reduzir impacto significa diminuir a poluição e o uso excessivo de água. Adaptar-se envolve reflorestar, preservar reservatórios e planejar melhor as cidades. E a justiça climática lembra que as comunidades mais vulneráveis são as mais atingidas. O Rio Mossoró é um retrato da crise climática global e mostra que precisamos agir o mais rapidamente possível aqui e agora. Bem, a questão da crise climática ela não pode ser vista apenas sob a perspectiva global, mas também nós precisamos atentar para a questão local, né? Na cidade de Mossoró nós temos um rio que perpassa a cidade, né? É um rio contaminado e um rio também que tem um problema em relação à questão da sua margem ciliar, que é a chamada APP, Área de Preservação Permanente. Então, no contexto das mudanças climáticas, a gente considera esse local como um local de bastante vulnerabilidade, né? Além disso, nós temos as pessoas, né, que são chamadas de populações ribeirinhas, que estão em área de risco. Então, são pessoas vulneráveis. Então, é preciso ter uma grande ação, né, do poder público local, notadamente para verificar a possibilidade, né, de revitalização do rio a partir de um grande projeto socioambiental que envolva não só a questão do deslocamento dessas pessoas para um local em que elas possam ter mais dignidade em termos de moradia,
mas ao mesmo tempo pensar, né, no rio como uma perspectiva ecocêntrica, para que seja possível recompor a sua mata ciliar, né, e notadamente trabalhar a descontaminação a partir de uma boa política de resíduos sólidos e de saneamento básico. Com isso, nós podemos pensar, inclusive no futuro, na possibilidade de uma unidade de conservação em torno do rio, notadamente para que a população possa desfrutar dos serviços ambientais, né? Notadamente a perspectiva da visitação, do turismo ecológico e também da pesquisa científica. O rio Apu de Mossoró é fundamental para abastecimento de água, para a agricultura, piscicultura e para as indústrias, mas enfrenta problemas antigos em relação a mudanças climáticas, o assoreamento, o despejo de esgoto, o crescimento desordenado da cidade, tudo isso afeta o rio Mossoró. E as secas prolongadas também aumentam a estiagem do rio, mas todas essas mudanças climáticas vão ser melhor abordadas pela professora Sueli. As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios globais do século XXI. O clima da Terra está mudando. Secas, enchentes e calor extremo já afetam o nosso dia a dia. Para enfrentar esse desafio, o mundo se reúne nas conferências do clima, as COPs, discutindo metas e soluções para reduzir o impacto ambiental. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, o rio Apu de Mossoró já sente os efeitos do clima quente e irregular. Com períodos de estiagem cada vez mais prolongadas, o fluxo de água diminui e isso causa eutrofização, deixando a água esverdeada e sem oxigênio, causando o desaparecimento dos peixes. O estuário sofre com uma maior intrusão salina. A concentração de metais aumenta e a qualidade de vida e a saúde da população é cada vez menor. A mudança climática é um problema global, mas soluções locais são decisivas. Recuperar a mata ciliar, ampliar e operar adequadamente o tratamento de esgoto, reduzir as perdas na distribuição e incentivar o reuso da água e o manejo eficiente da irrigação são essenciais. Trazer a agenda global para a escala Rio Apu de Mossoró é transformar compromissos em ações efetivas. A Constituição, em seu artigo 225, é clara. O dever de proteger o meio ambiente é compartilhado entre o Estado e a sociedade. A Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional sobre Mudança do Clima reforçam essa responsabilidade. Isso significa que preservar o rio é garantir seus direitos fundamentais, como saúde, trabalho e dignidade. Entre as soluções possíveis estão o tratamento adequado do esgoto, o controle da poluição industrial, a recuperação das margens com vegetação nativa, programas de educação ambiental e o fortalecimento da fiscalização. Quando o poder público se omite, está violando direitos constitucionais e deixando comunidades inteiras vulneráveis. Eu sou Ana Luísa Saraiva, professora do Departamento de Geografia, trabalho com climatologia e ativista climática. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as soluções que têm se apresentado pelos territórios no diálogo com a população no contexto da crise climática. Então, soluções como a criação de um comitê municipal de adaptação climática, um sistema de alerta precoce para eventos extremos, um programa de ampliação na implementação da arborização urbana, a modernização da infraestrutura de drenagem, um programa de melhoria habitacional climática, considerando que residimos num clima semiárido, criação de um programa de cisternas urbanas, um programa de capacitação comunitária sobre adaptação climática, a criação de espaços públicos como ilhas de frescor, o fortalecimento da coleta seletiva e gestão dos resíduos sólidos, integração da adaptação ao plano diretor.
bem como a redução do IPTU para pessoas que possuem quintais produtivos, seja com muitas plantas, né, que trabalham na perspectiva de produção do alimento, mas também de tornar a cidade mais amena, a criação de um sistema municipal de monitoramento climático, que nós não temos, a instalação de bebedouros públicos e fontes de água para garantir à população o acesso à água, e outras questões como o fortalecimento da pesquisa, da arborização para a zona urbana. E para a zona rural, a revitalização dos corpos hídricos, como a Lagoa do Piató, a implementação dos tetos solares, a ampliação das tecnologias sociais para garantir para o homem e para a mulher do campo a convivência com o semiárido. Nós precisamos agir, a mudança climática é real e exige de nós ação e medidas concretas. Por fim, cuidar do Rio Mossoró é mais do que preservar a natureza, é garantir saúde, dignidade e qualidade de vida para todos. Quando tratamos e protegemos suas águas, estamos colocando em prática o que a Constituição defende, o direito a um meio ambiente equilibrado, ou seja, é transformar a lei em ação e fazer da preservação ambiental um ato de cidadania e justiça social.